Certa vez, Jesus, dialogando com uma mulher samaritana ao redor do poço de Jacó, fez a seguinte declaração: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Dentre muitas coisas que este maravilhoso texto apresenta, ele afirma que Deus é espírito. E esta afirmação de Jesus exclui tudo aquilo que possa servir de materialização do ser de Deus. Ou seja, pelas palavras de Jesus, por Deus ser espírito, não há como esculpir Deus, pintar Deus, transportar Deus ou qualquer outra coisa que possa ser dita como Deus. No entanto, esse pensamento diz respeito a religiões monoteístas como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, mas não dizem respeito às mais diversas formas de credo e religiões, que ao longo da história apresentam suas divindades e suas respectivas formas de culto. Neste contexto, a Bíblia Sagrada apresenta algumas destas divindades, que eram objetos de culto em algumas culturas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No caminho de 40 anos no deserto em direção a Canaã, Deus advertiu seu povo, tanto por Moisés quanto depois por Josué, para que não se envolvesse com os deuses dos povos cananeus, pois isso os distanciaria de Deus, tornando-os presas fáceis para os seus inimigos. Cada nação tinha os seus deuses e as suas formas de culto, e dentre toda esta quantidade de divindades, tinha um deus, uma mistura de homem e peixe, Dagom, cultuado principalmente pelos filisteus. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal publica vídeos todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. E para você não perder de vista esse canal, basta você clicar no botão inscrever-se. E se você quer ser avisado quando um vídeo é postado, basta clicar no sininho das notificações que está logo aqui abaixo. O vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos chamadas Divindades na Bíblia, uma série que apresenta os mais diversos deuses cultuados por nações, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E por apenas R$ 4,99 por mês, você tem acesso ao texto completo deste e dos demais vídeos aqui do canal. Para isto, basta tornar-se um membro do canal. O nome Dagon pode ter relação com uma palavra hebraica Dagan, que quer dizer grão, ou ainda com Dag, que quer dizer peixe. De uma forma ou de outra, todas essas duas palavras têm relação com esta divindade, pois Dagon era o deus da fertilidade e da agricultura, e tinha forma de peixe, na verdade, cabeça e braços de homem e corpo de peixe. As origens do culto a Dagon ainda são incertas. Alguns afirmam que ele seria o deus assírio-babilônico responsável pela agricultura, o deus do cereal. Outros afirmam que ele teria sido pai de Baal, muito cultuado na Babilônia. Na verdade, um sincretismo religioso, isto é, divindades que recebem nomes diferentes de acordo com a cultura dos povos. Como, por exemplo, Dionísio era cultuado pelos gregos como o deus da fertilidade e principalmente o deus do vinho. Já para os romanos era Baco, que era o deus do vinho, por isso a palavra bacanal, festa orgíaca, festa dedicada ao vinho. A história afirma que a partir de 2500 a.C., Dagon era muito cultuado na Mesopotâmia e devido às invasões pelas guerras, o culto a Dagon foi adentrando em Canaã. Por isso encontramos nomes de localidades como Bet-Dagon, casa de Dagon. Afirmam ainda os intérpretes bíblicos que essa divindade era internacionalizada em virtude de muitas culturas realizarem a sua forma de culto e dedicarem locais sagrados com os templos. Havia templos em Ugarit, em Bet-Sean, no norte da Síria, em Gaza e em Asdod. Um dos povos que mais se dedicou ao culto a Dagon foram os filisteus. Dentre as muitas divindades cultuadas pelos filisteus, Dagon era a mais venerada.
No território filisteu haviam diversos templos e locais sagrados dedicados a Dagom. Foi também num templo a Dagom, no território filisteu, que expuseram a cabeça e as armas de Saul, após a sua derrota e morte numa guerra contra os filisteus. Antes da monarquia, os hebreus eram governados por homens escolhidos por Deus para julgarem as causas do povo segundo as leis do Senhor. Estes homens eram os juízes. Dentre estes juízes, Sansão, devido ao seu conflito com os filisteus, tem o seu fim dentro de um templo a Dagom. Embora o nascimento de Sansão fora resultado de uma promessa divina, no entanto, com o passar do tempo, este juiz levantado por Deus foi se distanciando a cada dia do Senhor. O resultado não foi outro. Após inúmeras vitórias sobre os filisteus, tornando-se um herói nacional, seus últimos dias foram como espetáculo aos filisteus. Cego e servindo como animal para moer grãos aos filisteus, nos seus últimos instantes de vida, o trouxeram para dentro do templo a Dagom, servindo como zombaria a Deus e aos hebreus. Cego, preso e ridicularizado, clamou ao Senhor, pedindo forças para derrotar pela última vez os filisteus. Deus o ouviu e, apoiado em duas grandes colunas do templo, as derrubou, fazendo ruir todo o templo a Dagom. O texto bíblico informa que a morte de Sansão no templo de Dagom provocou mais morte aos filisteus do que todo o tempo de vida de Sansão. No tempo do sacerdote Eli, antes do nascimento de Samuel, os hebreus estavam em guerra contra os filisteus. E durante uma batalha contra os filisteus, os filhos de Eli tiveram a péssima ideia de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, como um amuleto de sorte, a fim de trazer a vitória. No entanto, os hebreus perdem a batalha, os filhos de Eli são mortos e, além disso tudo, a Arca da Aliança é levada pelos filisteus. No território filisteu, a arca tornou-se um troféu de guerra, pois esta era a prática na antiguidade. Os tesouros religiosos eram guardados para mostrar que as divindades dos povos vencidos não os socorreram na batalha. Cabe salientar que a ideia de levar a arca para o campo de batalha não partiu de Deus, mas dos corruptos filhos de Eli. Assim, a Arca da Aliança foi colocada como um troféu de guerra dentro de um templo de Dagom. O texto bíblico afirma que quando os filisteus colocaram a arca no templo de Dagom, no dia seguinte, a estátua de Dagom estava caída, com o rosto em terra diante da arca. Os filisteus levantaram a estátua novamente e no dia seguinte a estátua estava caída novamente diante da arca. No entanto, agora estava com a cabeça e as mãos cortadas, ficando somente o tronco da estátua de Dagom. A presença da Arca da Aliança no meio dos filisteus provocou inúmeras doenças e pragas, que somente cessaram quando retiraram a arca do seu território. Somente mais tarde, quando Davi é coroado como rei, uma das suas grandes realizações foi trazer a arca novamente para Jerusalém. Dagom era mais uma das tantas divindades que rodeavam os hebreus. Não era apenas o fato de estarem cercados com as mais variadas formas de culto e divindades, mas era a atração que essas divindades proporcionavam ao povo de Deus. E isso é algo de grande relevância, pois quando nossos olhos deixam de contemplar o Senhor e nosso coração não mais o teme e o adora, então os deuses que nos cercam começam a chamar a nossa atenção. O culto aos deuses não acontece de um momento para o outro. A idolatria vai a cada dia ganhando espaço em nosso coração, ocupando um lugar que é exclusivo de Deus. Que o Senhor continue chamando a nossa atenção para Ele e que todo o nosso ser possa adorá-lo em espírito e em verdade.
Um abraço e até um próximo vídeo.